Gente, deixa eu dar um pulo lá fora, organizando o nosso jogo aqui. A guerra na Ucrânia está ganhando novos desdobramentos. Ninguém assume, mas alguém derrubou uma barragem que está relacionada à maior usina nuclear da Europa, a usina de Zaporizhzhia. Está todo mundo trocando acusações. O Américo Martins vai explicar para vocês por que isso é tão importante e por que todas as autoridades do mundo aí estão monitorando os riscos de alguma crise em Zaporizhzhia. Olá, boa tarde, Dani, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no 360. Esse incidente de hoje é muito grave em vários aspectos. Primeiro, humanitário, porque a explosão dessa barragem desabou muita água em cerca de 80 cidades, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. É uma tragédia ambiental, obviamente, e pode mudar algumas coisas na guerra. Um dos grandes problemas é que essa era uma barragem de uma hidroelétrica que continha água ali para levar essa água para os habitantes da Crimeia, mas também para a agricultura no lado que hoje é controlado pelos ucranianos, e também usava-se a água daquele reservatório para a usina nuclear de Zaporizhzhia, que fica naquela região, e tudo isso sob comando dos russos, os russos que estão hoje ocupando aquela região. A usina nuclear, como a gente sabe, precisa de muita água para manter os reatores resfriados. Eles precisam ser resfriados para não superaquecer e acontecer uma grande tragédia similar ao que aconteceu em Chernobyl, por exemplo. Essa destruição da barragem não está clara até agora quem é que foi o responsável. Os ucranianos dizem que foram os russos que destruíram aquela barragem, essa parte da barragem, e os russos dizem que foi um ato de sabotagem dos ucranianos. Em tese, os dois lados teriam interesse, ou possível interesse, em destruir essa barragem. Os russos, porque em cima da barragem existe uma estrada que poderia ser usada pelos militares ucranianos na contraofensiva contra as forças russas que estão deste lado do rio Dnipro, que é o rio onde está essa barragem. Também para os ucranianos poderia interessar isso, porque esse reservatório é o que abastece de água a Crimeia ocupada pelos russos. Então, os dois lados poderiam acusar o outro por conta disso. Agora, o mundo inteiro está acompanhando isso, como você relatou, por conta do impacto potencial nisso, nas pessoas e também nessa questão da energia nuclear. O Zelensky disse que isso foi um crime de guerra cometido pelos ucranianos e pediu uma convocação do Conselho de Segurança da ONU. Vários líderes mundiais, Justin Trudeau, o governo americano, Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, se manifestaram com muita preocupação, dizendo que, independente de quem for responsável, é mais um fator da guerra, é mais uma responsabilidade, no final das contas, dos russos que começaram essa guerra, invadiram e tomaram 20% do território ucraniano até aqui. Dani. Ô, querido, como é que está o monitoramento global, né, dessa crise? Porque há uma preocupação enorme, bombardeios nas proximidades de Zaporizhzhia aconteceram no início da guerra, houve ali uma comoção mundial, tentou se preservar, mas é sempre um ponto de preocupação, porque se algo acontece ali, não é uma consequência apenas para a Ucrânia, é uma consequência para o continente europeu inteiro. Sem dúvida nenhuma, Dani, porque é a maior usina nuclear da Europa, precisa dessa água para ser controlada ali a questão da temperatura dos reatores, precisa de energia elétrica também para isso, e os próprios russos muitas vezes atacam as unidades de energia elétrica da Ucrânia, e já aconteceram ocasiões em que essa energia elétrica foi interrompida para a usina de Zaporizhzhia. Então, em pelo menos 7 ou 8 ocasiões já, recentemente, os russos tiveram que usar geradores a diesel para poder manter aquela unidade funcionando e tentar manter o reator, obviamente, com uma temperatura mais baixa, porque senão ele pode simplesmente explodir. E aí você teria uma catástrofe pelo menos 6 vezes pior do que foi o acidente nuclear de Chernobyl, que aconteceu na antiga União Soviética, no território que hoje também é Ucrânia. Obrigada, querido. Deixa eu trazer o Lorival Santana para a gente falar um pouco sobre esse assunto que está alarmando o mundo. Lorival, de novo, né? De novo essa preocupação com uma tragédia de proporções, não quero nem imaginar, por como resultado aí desse conflito que não para.
De fato, a gente não tem como dizer com certeza quem é o autor dessa sabotagem, mas as suspeitas recaem sobre a Rússia pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, pelo aspecto militar. Quem teria interesse em conter o avanço ucraniano com essa inundação da região seriam, obviamente, os russos. Essa é a região em que os ucranianos se preparavam para fazer talvez um desembarque anfíbio em direção à Crimeia. Mas é anfíbio porque é o rio Dnipro. Agora, com o alagamento dessa área, torna-se impossível fazer isso neste momento. Então, seria uma forma de conter a contraofensiva ucraniana. E a contraofensiva, claramente, hoje, para mim, está claro que ela já começou, contê-la no sul da Ucrânia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque em outubro do ano passado, o presidente Volodymyr Zelensky disse que essa barragem tinha sido minada pelos russos e, a partir daí, os ucranianos criaram planos de contingência, foram distribuídos na cidade de Kherson, que é a maior cidade da região, com 300 mil habitantes, mapas de fuga no caso de inundação. E claramente é a população civil ucraniana que sofre e o governo ucraniano não tem precedente de atacar ou de colocar em risco a população ucraniana. Ao contrário, está defendendo a população do ataque russo. Em terceiro lugar, há o precedente histórico. A polícia secreta de Stalin, NKVD, dinamitou a represa de Zaporizhia 2 vezes para conter o avanço da Alemanha nazista. A primeira vez foi em 23 de agosto de 1941, quando as forças nazistas estavam cruzando a Ucrânia em direção à Rússia e foi dinamitado, milhares de ucranianos morreram. Então, por todos e outros aspectos também, parece muito evidente que é uma ação da Rússia.